Agora, esta chamada está sendo gravada. Espera aí, deixa eu desativar o som disso aqui, rapidinho. Não era para estar com som. Teoricamente não está, né? Tá, pronto. Sem som. Deixa eu voltar aqui. A lista anterior. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo normal. Tá. Então, todo mundo com a lista, todo mundo pegou já aquela lista que eu mandei hoje, né? Essa não é aquela primeira lista que eu mandei. Eu mandei uma lista um tempo atrás, estava assim, Biologia 3. Aí hoje eu mandei uma outra lista, que é aquela somada de mais outras questões que não estavam presentes, tá? Então essa lista é a mais atualizada, é que tem questões aí a mais, justamente de alguns conteúdos que não foram citados quando eu elaborei pela primeira vez. Então, não usem a lista anterior, usem a lista nova. É a lista que a gente vai usar na aula de hoje, então, começando pela questão 22, e depois a gente passa para as primeiras questões. Bora lá, deixa eu colocar aqui tudo certinho. Posso iniciar? Vocês me dão um ok? Bora lá? Show? Então pronto, segue aí comigo. Questão número 22 fala assim, ó. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais, infecciosas, e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto índice de mortalidade a eles associado. Galera, vocês conhecem a filariose? Vocês já ouviram falar de filariose? Tá. A filariose ela é causada, né, por um parasita, e esse parasita ele vai se instalar lá na região dos vasos linfáticos. Pô. Lá nos vasos linfáticos. Não sei se vocês lembram, mas vasos linfáticos carregam a linfa, e a linfa, né, é o extravasamento de plasma que a gente tem nos tecidos, basicamente, tá? E na linfa também circulam células de defesa. Existem também ali um transporte de grande quantidade de substâncias com teor apolar, que tem dificuldade de circular no plasma do sangue. Então, o que acontece? Pensa comigo, olha só. Se a linfa basicamente é o líquido que eu drenei dos tecidos para que ele não ficasse inchado, quando eu tenho um bloqueio do sistema linfático, eu não consigo drenar os tecidos. E começa a acumular água nele. Se começa a acumular água no tecido, ele vai ficar o quê? Edemaciado, inchado novamente, né? Então, no caso da filariose, ela é causada por um nemateuminto, tá? Um verme de corpo cilíndrico. E aí, esse verme, ele ataca esses vasos, que são os vasos linfáticos, causando posteriormente edema. Não à toa que vocês conhecem a filariose, né? Como sendo uma doença clássica aí de vaso linfático, de edema, e muita gente conhecia pelo nome de elefantíase, tá? Então, elefantíase, que lembra órgãos de elefante. Lembra disso? Bacana até aí? Já outra doença é a leishmaniose, tá? A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário. Quem causa a leishmaniose é o Leishmania chagas. E aí ela é transmitida pela picada de um mosquito também. E a leishmaniose geralmente vai causar alterações do tipo úlceras. Entendeu? Então, basicamente, é o que a gente tem que saber. Ambas doenças são transmitidas por mosquitos, por picada de mosquito. Uma, né, causa extravasamento ali de linfa, por obstrução de vaso linfático. Outra, geralmente, causa formação de úlceras, de lesões na pele. Bora lá. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é o quê? Lembra que eu te falei que essas doenças são transmitidas por mosquito? Uma é causado, o agente causador da doença, né? No caso da leishmaniose, é um verme de corpo cilíndrico nemateuminto. No caso da leishmaniose, é um protozoário, mas a transmissão se dá pela picada de um mosquito. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso controlar, né, a quantidade de mosquitos que tem no ambiente. Então, eu posso controlar os vetores, os agentes que vão levar à transmissão dessa doença. A resposta para a gente da 22 é a letra D. Revisou isso aí? Guardou as informações que eu te passei? Guardou com carinho? Não vai embora da aula de hoje. Quem for embora da aula de hoje vai errar uma questão de parasitose. Duas de ecologia. Eita, brincando. Vocês vão acertar tudo, tá bom? Pode ir embora, pode ver o jogo. Depois depois vocês me contam o resultado. Até aí, a gente pode seguir? Deu para revisar? Beleza. O Leandro deu, o Ângela mandou ok, Vitória mandou okzinho, bacana. Tem vários ok's, vou seguir em frente. Marcelo acabou de mandar um ok também. Bora lá. 23 fala bem assim, ó.
Aí, gol de alguém, eu vi aqui da janela. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil. Estão algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para seu controle, tais como eutanásia de cães soropositivos, borrifação com inseticida, então algum inseto transmite isso, né? Remoção da matéria orgânica e a poda de árvores no quintal de residências. No texto, qual doença o apresentador se referia? Galera, bora pensar aqui, raciocinar um pouquinho? Tá. A leishmaniose, eu vou adquirir, no caso, o patógeno, quando o mosquito pica animais que possuem a doença, tá? E aí eu poderia ter algumas outras doenças transmitidas também por picada de inseto, além da leishmaniose. Vocês conheceram ainda agora a filariose. Eu poderia citar também transmitida por picada de inseto, no caso agora por um barbeiro, né? A doença de Chagas, bacana. Só que cães soropositivos, geralmente, quando eu falo de cães, eu tenho que pensar em olhos, tá? Bora lá, bora lá. No texto, qual doença o apresentador se referia? Raiva. Raiva não é transmitida por inseto. Raiva é geralmente transmitida por picada de mordida, na verdade, não é nem picada, por mordida de morcego. Então essa aqui tá fora. Risca aí pra gente. Malária. Malária. Para eu transmitir a doença, eu tenho que ter um mosquito que picou alguém doente, da mesma forma, um homem, tá? Doente, da mesma forma que a dengue. Então, malária e dengue não pode ser. Então, já suspendo aqui elas de opção. Bacana. Próximo. Toxoplasmose. Toxoplasmose não tem mais a ver, não tem muito a ver, tá? Não tem muito a ver com cachorro, tem mais a ver com gato. Leishmaniose, fiquei com leishmaniose na cabeça. Toxoplasmose, gente, é uma doença, tá? Causada pelo Toxoplasma gondii. E essa doença, ela é muito grave, principalmente para a grávida, porque aumenta o risco de cegueira do bebê quando ele nasce, tá? E a toxoplasmose transmite diretamente. Então, não é assim, não tem um agente de transmissão como um inseto. Sobra para quem, gente? Leishmaniose visceral, tá? O mosquito pica o cão doente, né? Ou outros animais que estão afetados, estão infectados, e aí quando ele pica o ser humano, ele transmite já o protozoário, e aí causa a doença no nosso corpinho. Beleza? Deu para revisar? Tranquilo? Quem causa toxoplasmose, gente? É uma bactéria, um vírus, um fungo? Eu falei aqui, né? Toxoplasma gondii, dei o nome, mas não falei se ele era um protozoário, um vírus, o que ele é? Vocês sabem? Ele é um protozoário. Ninguém me falou nada, pô, fiquei triste agora. Ele é um protozoário, tá? Ele é um protozoário. Fica atento nisso aí também. Lembra da complicação para a mulher grávida, né? Que é a cegueira do bebê, tá? Quando o bebê nasce, ele nasce ceguinho. Bacana? Toda mulher grávida, a gente faz sorologia, inclusive para toxoplasmose, tá? Cada trimestre a gente repete a sorologia dela justamente porque ela não pode pegar essa doença. Ou ela pode ter no corpo dela, né, e nem saber. Então, bora lá. 24. Algumas doenças parasitárias humanas são frutos da nossa coevolução com endoparasitas e artrópodes hematófagos. Hematófago que se alimenta de sangue. Bacana. Por meio da picada na pele, esses invertebrados se alimentam de sangue e possibilitam a continuidade do ciclo de vida dos endoparasitas, que vivem dentro deles, parasitas internos. A picada causa inchaço, vermelhidão e irritação na pele, processos inflamatórios decorrentes da lesão e da injeção da substância proveniente das glândulas salivares do artrópode. A grande maioria dessas doenças é transmitida durante a picada. No entanto, a irritação da pele posterior à picada é uma reação fisiológica fundamental para a transmissão de qual doença? Na questão de número 24, ele está falando para a gente assim, ó, que a irritação na pele é importante para inserir ou para levar ao desenvolvimento de qual patologia? Eu acho que vocês sabem que essa aqui é uma clássica da gente, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas é transmitida, né, por um barbeiro, né, pelo barbeiro. E aí o que acontece? Esse barbeiro tem hábitos noturnos e geralmente ele é assim chamado porque ele pica na região da face. E ao picar na região, qualquer região que ele picar, ele gera uma coceira muito grande.
E a pessoa começa a se coçar, e ao se coçar, ela vai criando pequenas lesões na pele, o que abre a possibilidade dos protozoários que estão na fezes do barbeiro, então o barbeiro literalmente defeca em ti, e aí esses protozoários entram no teu corpo, tá? Então, se eu não coçar, professor, eu não desenvolvo a doença? É isso mesmo, só que é impossível, tu tá dormindo geralmente. É o teu reflexo coçar. Então, nesse caso, de novo, olha só, a irritação na pele, a posterior à picada, né, é uma reação fisiológica fundamental para qual doença? Resposta é doença de Chagas. Lembra que doença de Chagas, gente, é uma doença que afeta principalmente músculo. E dentre esses músculos, o mais afetado é o coração, desenvolvendo um coração chamado de coração chagásico. O pessoal até fala que o coração chagásico parece coração de mãe. Sempre cabe mais um, professor? Não. Mas é nessa lógica, porque é um coração grande, é um coração imenso, ele fica extremamente musculoso, isso porque ele vai perdendo, né, capacidade de contratibilidade, então ele tem que se esforçar mais, e toda vez que o músculo, né, se esforça muito, ele acaba hipertrofiando. É o que acontece nesse coração. Tranquilo? Gente, aqui, ó, pegadinha de prova. Doença de Chagas pode ser transmitida por via oral. Verdadeiro ou falso? Existe transmissão oral da doença de Chagas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Tá bom? Por que é verdadeiro? Porque, às vezes, a gente tritura o barbeiro que contém o protozoário da doença de Chagas, né? O Trypanosoma cruzi, com o alimento. E a pessoa come. Isso é muito comum na região norte, cara. Porque um dos lugares que o barbeiro habita é justamente nos açaizeiros, tá? Então, toma cuidado aí, né? Teve um tempo que a gente teve uma endemia, né? Justamente por conta desse material contaminado que vinha dos açaís. Beleza? Tranquilo? Revisado, entendido? Todo mundo aí de boas? Tá bom, bora lá. 25 agora pra gente. A 25 fala assim, ó. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana na região amazônica. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, não conseguem trabalhar, né? Capacidade produtiva e melhorarem suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico dessa mesma região. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque provoca... Galera, malária é uma doença causada por um protozoário também, né? Então, o agente causador da malária é um protozoário. O que acontece na malária? A gente vai ter o agente que é o plasmódio. Existem diversos tipos de plasmódio. O Vivax, o Vale, e assim vai seguindo. E aí, esses plasmódios, eles gostam de habitar dentro das hemácias. Só que o ciclo deles inicial é no fígado. Então, eu vou ter uma sequência de características. Primeiro, se o ciclo é no fígado, eu tenho lesão hepática. Qual é o principal sinal de lesão hepática, galera? A pessoa começa a ficar amarela. Porque o fígado, né, produz uma substância, que é a bile, vocês já ouviram falar, né? Mas a gente produz bile, produz biliverdina, tá? E aí, esse conteúdo, quando o fígado não consegue processar bem, acaba caindo no sangue. E aí dá uma coloração mais amarelada para a pessoa. Uma outra coisa que vai acontecer muito na malária, que é característica, é a pessoa falar assim, ó, ei, deu 6 horas, eu tô tendo febre. Assim, pô, febre com horário certo? É. Isso porque o protozoário tem um ciclo de vida. Nesse ciclo de vida, depois que ele sai do fígado, ele vai infectar as células do sangue. Ele se alimenta da hemoglobina. E aí, ao terminar de se alimentar, ele rompe as hemácias. E nesse ciclo de reprodução dele, ao romper a hemácia, isso gera processo inflamatório e febre. Então, tem febre no horário mesmo. Febre no horário certinho. Tá bom? Eu tenho a febre terçã, febre quartã, e aí vai seguindo. Tem vários tipos. A gente não está aqui para estudar as características gerais da malária, tá? Mas saibam que a febre acontece quando a gente rompe as hemácias. Então, é uma doença que afeta tanto as células sanguíneas, lembra que eles comem, né, a hemoglobina, por isso que a anemia falciforme é um fator de proteção contra a malária, que a hemoglobina dela, no caso da célula vermelha, na anemia falciforme está alterada, aí ele não consegue se alimentar direito. Então, é um fator de proteção, anemia falciforme contra a malária. E lembra que uma doença também que afeta fígado é uma doença hepática.
Tá bom. Relembrado tudo isso, na questão de número 25, a gente vai falar assim, ó. Essa doença constitui um sério problema por quê? Letra A. Alteração neurológica causam crises epiléticas, tornando o doente incapacitado de trabalho? Falso. Falso. Bora lá. Diarreias agudas e explosivas que fazem com que o doente fique vários dias impossibilitado de trabalhar? Falso. Tá? A doença que causa diarreia intensa é a cólera, causada por uma bactéria que é o Vibrio cholerico. Ele é o principal agente causador. C. Febres constantes, intermitentes, associadas à fadiga, dores de cabeça que afetam o doente em suas atividades? Verdadeiro. Lembra que o principal sintoma da malária é essa febre, que o paciente fica fraco, fica fadigado, e ele tá ali, né, a trancos e barrancos tentando sobreviver. Beleza? Vocês crescerem, ficarem mais velhos, né? Ano que vem, mais maduros, aí vocês vão estar na universidade, vocês vão pagar uma matéria chamada parasitologia e vão ver que a malária tem comprometimento neurológico, sim, mas para o vestibular fica aí como principal característica, né? As febres e a coloração amarelada do indivíduo por lesão hepática. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Vocês vão lembrar de pedir sorologia dos pacientes de vocês, quando eles aparecerem com uma história de febre, que é sempre no mesmo horário, depois que eles foram para o mato, se eles morarem em áreas, né, de mata, tem que sempre pensar em malária, tá? E outra doença tem que pensar que na região amazônica sempre é dengue, não vai esquecer disso. Vai lá. 26. Na questão de número 26, a gente olha aqui o seguinte texto. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento socioeconômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento de doenças desse tipo. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais, tá? Gente, olha aqui o que ele fala pra gente, ó. Na família Retroviridae, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir da molécula de RNA. Então, quando a gente falou isso nas aulas passadas, né? Quando o RNA vira DNA, a gente chama isso de transcrição reversa. Um dos vírus, né, desse tipo mais famosos é o vírus do HIV, que usa uma enzima chamada de transcriptase reversa. Bacana. Aí ele vai perguntar para a gente quais ações ali estão relacionadas à contribuição para o tratamento dessas infecções virais. Bora pensar? 26. Letra A fala assim: melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. Gente, na maioria das vezes, esses vírus têm transmissão direta, não usa vetor. Tá bom? Então, não tenho utilização de vetores nesse caso, tá? Fabricação de soros mutagênicos para combate a esses vírus. Gente, olha só. Fabricação de soros mutagênicos, eu não quero, né? Soros que induzam mutação no meu vírus, porque aí fica mais difícil controlar, principalmente até através da ação de vacinas. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Eu vou fazer todo mundo usar EPI? Nesse caso, não, no caso da pandemia até valia a pena, né? Até valeria a pena, porque era uma doença que era nova, era uma doença que a gente não entendia bem como funcionava, mas aqui não. Produção de vacinas que evitam as infecções de células hospedeiras, eu até poderia utilizar, mas ele está querendo um tratamento. Ele quer um tratamento, ele não quer uma prevenção. Aqui, ó, é prevenção, não é tratamento. Tratamento, eu quero extinguir a doença, eu quero que ela saia do corpo, eu quero tratar o paciente, que ele já está infectado, tá? Então, bora lá. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus, resposta correta. Se eu impedir que o vírus se prolifere, se multiplique, eu evito, né, que esse vírus se desenvolva por mais tempo nesse corpo e cause mais estado patológico para esse indivíduo. Portanto, a resposta para a gente, a letra E de elefante. A gente responde aquilo que é pedido pelo texto, tá? Então, de novo, tratamento. Professor, poderia ser vacinação? Nesse caso, não, porque vacinação é prevenção. A gente não usa vacina para tratar ninguém. A gente usa, né, para prevenir uma reinfecção ou diminuir os efeitos, algumas vezes, em alguns casos específicos, tá? Deu para entender essa?
Sim. Uma pessoa que possui HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que leva ao estado da síndrome da imunodeficiência adquirida, deve fazer uso de alguns medicamentos, chamados de coquetéis. Esses medicamentos são o quê? Lembra que eu te falei que o HIV é um vírus de RNA, que forma DNA? É um retrovírus. Então, eu uso uma droga que impede a ação da enzima que faz a transcrição reversa. No caso, essa enzima é a transcriptase reversa. Nesse caso, eu uso, por consequência dos tratamentos, uma tecnologia chamada de TARV. O que é TARV? Terapia antirretroviral. Beleza? Revisado, então, 26, né? Tranquilo. Vou fazer só mais duas, tá? De doença. Só mais duas. Esquistossomose a gente não falou, a esquistossomose é a doença clássica de Enem, a gente vai citar agora. Bora lá. No caso da toxoplasmose, a gente tem que lembrar, né, que a toxoplasmose, não, mano, que para a toxoplasmose ficou na minha cabeça, né? Esquistossomose, tá? A esquistossomose, ela tem alguns momentos importantes pra gente. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para mostrar para vocês. A esquistossomose é causada por um verme, né, que é o Esquistossoma mansoni, o Xistossoma mansoni, e o principal sintoma dela é aquela barrigona, barriga d'água que o pessoal fala, tá? E aí, olha o que vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui na telinha para vocês, que é possível que essa questão apareça lá na prova. Tá aqui. Pronto. Vou pegar essa imagem aqui e usar ela, tá? Pronto. Olha só aqui, ó. Eu tenho o verme se reproduzindo, né, lá nas regiões do mesentério, então lá na parte dos vasos sanguíneos do intestino, e geralmente eles obstruem os vasos também da porta hepática, então causam uma obstrução do sistema hepático, o que causa edema justamente nessa região abdominal, que é a característica dela, né, a ascite ou a barriga d'água. Beleza. Então, o homem doente vai e defeca ali nos rios ou nos lagos, e lá ele joga o ovo, né, o ovo que contém o patógeno. E aí esse patógeno vai se desenvolver inicialmente na forma de larva, o miracídio. Esse miracídio vai infectar os caramujos. Esses caramujos, né, nele vai se desenvolver a forma de cercária, e a cercária vai adentrar no homem que estiver ali descalço, frequentando esses rios ou lagos. Essas cercárias, então, vão se desenvolver nesse indivíduo, chegando à forma adulta, se reproduzir nos vasos mesentéricos, e aí reinicia o ciclo, tá? Então, percebe que eu tenho a forma de miracídio, que é a forma, né, ainda eclogida do ovo, que é uma forma ciliada, que vai se desenvolvendo nos caramujos, e aí eu tenho a liberação das cercárias que afetam o homem. Causa muita coceira no pé isso aqui, tá? Causa muita coceira no pé também. Isso é um dos sinais de que a água está contaminada. Bora lá. A respeito da esquistossomose, eu vou botar agora a questão. Espera aí. Tá, então bora lá. Voltando para a questão da esquistossomose, que é a questão número 27, para quem está perdido, ele vai falar. A esquistossomose barriga d'água caracteriza pela inflamação do fígado e do baço. Lembra que eu falei que está lá nos vasos sanguíneos, né? Obstrui os vasos sanguíneos do sistema porta, que é o sistema do fígado, e vai levar aquele edema na região abdominal, que é a ascite. Causado pelo verme Schistossoma mansoni, o esquitossomo, o contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria. Seu hospedeiro intermediário e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina. Eu vou utilizar uma vacina agora. Feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Bacana. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá o quê? Lembra que eu te falei que vacina não é uma forma de tratamento, mas é uma forma de prevenção? Então, se eu estou prevenindo a doença, quando o Schistossoma mansoni entrar no corpo, eu já vou ter anticorpos e células de memória trabalhando, de forma que a doença talvez nem se manifeste, ou se manifestar, vai ser de uma forma branda. Então, eu vou conseguir eliminar o Schistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Resposta para a gente, letra E, de elefante. Faz sentido para vocês? Uhum. Tá bom, então.
Beber aqui minha aguinha. Bora lá. Quanto é que tá o jogo aí? Alguém me atualiza? Me atualiza aí rapidinho. Não, de São Paulo não. De São Paulo não. Do Palmeiras. Tá bom. Yes, tá no certo. Vai lá. Seguinte, 28, 28, 28, 28. 28 fala assim pra gente, ó. No processo de transmissão da febre amarela, sabe-se que apenas as fêmeas dos mosquitos se alimentam do sangue dos seres humanos e macacos, um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação. Gente, febre amarela não é dengue, tem gente que confunde. Para mim não faz o menor sentido confundir. Mas se tu é uma dessas pessoas que confunde febre amarela com dengue, tá errado, tá? Febre amarela também é uma doença causada por vírus, mas tem outros sintomas, entre eles lesões hepáticas. Bora lá. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é qual? Então, é uma alimentação do tipo hematófaga, né? E aí, esse processo aí é bem específico, né? É importante para a produção de ovos. Professor, me explica isso melhor? Explico, gente. E aqui vai fazer sentido para vocês as coisas. As fêmeas precisam do sangue para maturar os ovos, tá? É por isso que elas se alimentam de sangue. O macho não precisa maturar o ovo. E é por isso que ele não é hematófago. Beleza? Vou deixar o resto da lista para vocês fazerem. Pode ser? Bora falar um pouquinho de evolução? Tá bom. Vou fazer 3 questões de evolução, aí a gente vai lá para a botânica. A letra da música aborda a ciência como uma forma de compreensão do mundo. Um dos campos de investigação conhecidos é a biologia, que é dispersa em diferentes áreas e unifica-se a partir do século XX. Nessa trajetória histórica, tem uma cançãozinha aqui, tá, gente? Se for necessário, a gente lê. Nessa trajetória histórica, as ideias de Darwin, as leis da hereditariedade de Mendel e as descobertas genéticas consolidaram com explicações que no domínio da biologia são caracterizadas como... Galera, lembra? Quando ele fala de Darwin, quando ele insere conceito de Mendel e conceito de genética, ele está falando de neodarwinismo, tá? Nesse caso, não apareceu para a gente neodarwinismo. Então, eu vou para teorias o quê? Evolutivas. Beleza? Faz sentido para vocês? A professora, isso aí é muito fácil, nem precisa ler o texto. Bacana, que ótimo. Lembra que nem tem questão fácil também. Então não vai ficar batendo cabeça. Eu te falei, não vai ficar perdendo tempo achando que tem alguma pegadinha na questão, não, cara. Não perde tempo. Existe questão fácil do Enem e tu tem que acertar, é tua obrigação acertar. Então vai naquilo que é mais óbvio mesmo, tá? Tu pensa, sente teu coração ali, mas vai naquela que é mais provável de ser a resposta. 35. 35 fala bem assim pra gente, ó. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando respectivamente. Então, ó, 1, 3 e 5. O polvo vai estar mimetizando um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então, ele vai ter formas de mimetização. Nas aulas de Enem, nas aulas de UEA, perdão, a gente viu a diferença, né, entre um ser tá sendo um ser capaz de mimetizar outro e de outros seres que estão apenas, né, ali se camuflando no espaço. Então, camuflagem não é mimetização. Camuflagem é quando eu adquiro uma coloração ou um arranjo de coloração para me esconder no ambiente. Mimetização é quando eu imito uma outra espécie. Geralmente é uma espécie, né, agressiva, é uma espécie predadora ali, uma espécie que tem hábitos violentos ou que tem ali características venenosas, né? Então é assim, tá? Eu não vou mimetizar um ser que é frágil, fraco, que é caçado, não faz o menor sentido, né, gente? Então, bora lá. Gente, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos... Polvos ou polvos? Polvos ou polvos? Agora eu não sei. Polvos.
Polvos ou polvos? Explica aí, alguém me explica. Vai. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada estabeleceu por que os polvos. Bora lá. Consegue entender comigo aqui que essa coloração é uma vantagem no ambiente? Vocês conseguem entender isso? Porque se o polvo está mimetizando o outro, esse outro tem uma característica que é vantajosa, que afasta predadores. Concorda comigo? E se essa característica é vantajosa para ambos, a pressão seletiva que escolhe essa característica é a mesma. Então, sobreviveram a pressões seletivas com esse comportamento. A resposta para a gente, a letra E de elefante. Beleza? Faz sentido? Bacana, né? Como é que a gente chama isso, gente? Convergência adaptativa, né? Show. 36 fala assim, ó, na questão número 36. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera fotográfica, né? Coletando e focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes dos humanos, apesar da distância filogenética. Então, se eu fosse traçar ancestrais comuns, a lula e o ser humano são bem diferentes. Para começar, a lula é molusco, cara. E quando o ser humano, né, tá ali no filo dos cordados. Bem diferente mesmo o desenvolvimento. O tipo de ovo é diferente, né? Não tem nada em comum. Desenvolveram estruturas capazes de captar luz, chamando de olhos. Origens diferentes, estruturas semelhantes. Como é que a gente chama isso em evolução? Analogia. E isso acontece porque, apesar de serem diferentes, foram submetidos à mesma pressão do meio. Ou seja, sugere que houve uma convergência adaptativa. A resposta da 36 é a letra E de elefante. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Tá bom. Repito sim, repito sim. Olha só. Seres que são filogeneticamente distantes são seres que não têm ancestrais comuns próximos. Então, por exemplo, pega um molusco, que é um grupo, desse molusco, o filo molusco, eu peguei uma lula. O molusco está bem distante dos cordados, do ser humano aqui. Os humanos. Bacana. São muito diferentes mesmo, né? O molusco tem ovo telolesto. Moluscos dependem basicamente do ambiente aquático quando pega uma lula, seres humanos não. A gente tem ovo oligolesto, o desenvolvimento é bem distinto. O que acontece? Esses seres, apesar de terem parentes muito distantes, né, eles desenvolveram as mesmas características, que são olhos, estruturas capazes de captar a luz. Então, mesmo sendo seres com origens embrionárias diferentes, tendo ancestrais diferentes, eles desenvolvem a mesma característica. Sinal que aquela característica era vantajosa em determinado ambiente que eles ocupavam. Então, se é vantajosa no ambiente que eles ocupavam, isso representa para mim uma convergência, tá bom? Uma convergência evolutiva. Beleza? Convergência evolutiva. Bacana, bacana. Aí tá bom. Deixa eu, alguém me perguntou aqui. Seguinte. Quando isso acontece na evolução, quando eu tenho ancestrais diferentes, origens diferentes, mas desenvolvem a mesma característica, a gente chama isso de analogia. Esses órgãos são análogos. É diferente da homologia. Na homologia, a gente tem estruturas com a mesma origem, ou seja, seres que têm um ancestral comum. Por exemplo, eu pego um morcego, que é um mamífero, e eu pego um ser humano, e eu pego um golfinho. Todos mamíferos. Mas se eu olhar as estruturas dos membros, eu vejo que no ser humano, o membro foi adaptado a manuseio de objetos. No golfinho é uma nadadeira, para natação. E no morcego é uma asa, para ele voar. Então eles têm o mesmo ancestral, mas desenvolveram características diferentes. Então eles têm ali, né, uma homologia. Homologia é mesma origem,
porém, a funcionalidade do que observa pode ser diferente. Sinal que, por mais que tenha a mesma origem, e por isso desenvolveram características diferentes, o ambiente será diferente. As expressões seletivas são diferentes. E aí isso significa para mim que eles estão ocupando ambientes diferentes. E nesse caso, né, a gente chama isso de divergência evolutiva, tá? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Não tô falando contigo, Siri. Eu, hein? Doida. Não sei porque a Siri ativou aqui. Medo. Cara, eu contei para vocês que os amigos meus conversaram com uma pessoa na cozinha aqui de casa. E aí depois eles vieram me perguntar assim: Ei, Paulo, quem é aquela tua amiga que tá na cozinha? E aí eu falei: Cara, não tem ninguém aqui além da gente. E aí eu fiquei tipo: Meu Deus. Sério. Isso aconteceu real. Então, a Siri falando sozinha me assusta. Eu tenho razões para isso. 37. Eu me mudar. Eu não, se mudar tem que pagar a multa. Seguinte. Alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas no mecanismo da cópia e manutenção do DNA, que ocorrem aleatoriamente. Assim, cada ciclo de replicação do DNA, uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, independente da espécie, partindo desse pressuposto, partindo desse pressuposto, foi-se construída uma árvore filogenética. Nas árvores filogenéticas, a gente vai estabelecer o grau de parentesco. Então, olha só para cá. Ó. O cavalo, a vaca, a ovelha e o veado têm um ancestral comum. E aí eu tenho uma característica que é comum ao cavalo, e surge uma característica genética que o cavalo não possui, e que vai diferenciar, né, agora o grupo da vaca, da ovelha, do veado, do porco deste cavalo. A vaca, a ovelha, o veado e o porco têm um ancestral comum. E surge uma característica que vai só existir no porco. E uma outra característica que vaca, ovelha e veado não tem, e que vaca, ovelha e veado tem, e que porco não tem. Então, isso cria um grupo novo. Vaca, ovelha e veado têm um ancestral comum. E aí tem uma característica que só os veados possuem. E vaca e ovelha, né, seguiram para um outro caminho evolutivo. E assim a gente vai seguindo. Tá bom. O que acontece, né? Cada pontinho desse representa para mim um ancestral comum. E aí depois ele vai derivando. Nesse texto ele vai perguntar assim: qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Prof, como é que eu faço isso? Olha só. Ele vai contar para a gente nesse texto, e aqui eu precisava ler de fato o texto, tá? Partindo desse pressuposto, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos conforme a figura, no qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral. Então aqui, ó, tá o ancestral, e esse é o tempo de surgimento da espécie. Então aqui, ó, o ancestral, surgimento da espécie, ó. Do cavalo, ó, tempo 1. Aqui, ó, da vaca, tempo 2. Da ovelha, tempo 3. Do veado, tempo 4. Do porco, tempo 5. Então, esse espaço dessa linha é o tempo que ele colocou para a gente do ancestral até o ser. Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Então, quem é o ser que é mais próximo do ancestral aqui? Ó? O espaço de 1, o espaço 2, 3, 4 ou 5. Não é o espaço da vaquinha, que é o 2? Então, a resposta para a gente é vaca. Resposta 37, então, nesse caso, é a letra E de elefante. Entenderam? Essa tinha que ler o texto para poder responder. Faz sentido para vocês? Tá bom. Bora lá. Essa daqui eu não vou fazer agora, tá? Vou comentar as questões de botânica. Então, quem estava na sala já do pré-med, né? Não precisa mais ver essa aula, porque já respondi as questões com vocês. Mas, antes de vocês irem embora e ficarem só o pessoal aqui da salinha, ou se vocês quiserem ficar, podem ficar, não estou precisando de ninguém não, né? Queria tirar a nossa fotinha de hoje, que é a nossa última fotinha antes da prova, tá bom? Então, alguns do pré-médio talvez não queiram ficar, eu queria que vocês ficassem, né? Então, no entanto, se alguém sair, eu queria só bater uma fotinha da gente, da nossa última aulinha. Depois, falei para vocês, né?
estarei viajando. Então, esta noite estarei viajando. E aí, não teremos mais monitoria. Deixa eu tirar aqui. Faz um X aí, ó. A última monitoria do ano. Ah, cadê? Sai. Calma que não acabou, não. Calma que não acabou. Vou entrar de férias. Vou me dar férias de alguns dias. É só para eu tirar foto. Já tirei. Vou voltar para a tela aqui, vai. Mini férias. Mereço. Você não acha que eu mereço? Vocês acham que eu mereço férias? Eu acho que eu mereço. Bora lá. 23. Vou tirar férias lá em Iranduba. Na minha cidade. Atravessar a ponte. Tô brincando. Vou lá pro Rio. Preto da Eva. Tô quase trabalhando no Rio Preto da Eva antes de trabalhar em Iranduba. Bora lá, para de besteira. Vocês falam besteira. Vocês ficam me dando moral, pô. Questão número 1, vai. Questão número 1 fala assim, ó. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Galera, coisa importante, olha só. Eu tenho alguns mecanismos de proliferar uma determinada espécie, tá? A primeira forma que eu tenho disso acontece nas gimnospermas. Gimnospermas são plantas... Vocês lembram da sequência, né? Então, toda aula tem que lembrar essa sequência, ó. Vai lá, começa com quem? Briófita. Aí, briófita não tem estruturas bem desenvolvidas, dependência total da água para reprodução. Depois, pteridófitas, estrutura de vasos, né, condutores presentes. Depois, gimnospermas, que apresentam sementes, mas agora são sementes sem fruto, e as angiospermas, que apresentam flores bem desenvolvidas e sementes com frutos, tá? O que vai acontecer de importante aqui? Quando ele falar para a gente da presença de sementes, as sementes têm uma vantagem muito grande na reprodução. Porque até a gente chegar nas pteridófitas, a gente tinha a presença, né, dos esporos e tal. Beleza. Só que agora, com a presença de sementes, eu tenho um outro fator importante, que é os animais podem capturar essas sementes e jogar elas em outros locais. E quando eu jogo essas sementes em outros locais, aquela semente vai se desenvolver mais distante do local da sua origem, podendo ocupar várias áreas. Olha o que aconteceu, então. Houve a extinção de bichos preguiças, né? De preguiças gigantes. E eles se alimentavam de frutos e sementes. Isso provocou impactos consideráveis, de forma a reduzir a quantidade dessas plantinhas. Por quê? Porque se eu diminuo a quantidade desses seres que se alimentam dessa planta, das sementes em específico, eu diminuo o fator, né, da dispersão dessas sementes. E, portanto, né, a resposta para isso, a redução dessa população dessa flora, né, acontece justamente pelos fatores de disseminação de sementes que foram diminuídos nesse sentido. Deu para entender? Deu para entender? Sim? Tá bom. Quando eu desenvolvo, a partir das angiospermas, a presença de flores, né, e de frutos que apresentam, esses frutos apresentando ali essas sementes, produzidas por frutos, agora os frutos atraem muito mais os animais e as flores permitem, né, nesse desenvolvimento, uma autopolinização, o que aumenta a variabilidade genética, tá? Então, bora lá. Características de angiospermas e gimnospermas. Nas gimnospermas, eu tenho os frutos pelados. Angiospermas, sementes, peladas, né? Nas angiospermas, eu tenho as sementes ali protegidas por um fruto. Coisa importante, que atrai mais seres que querem comer esse fruto e ajudam na dispersão. Outra coisa importante, desenvolvimento de flor, ajuda, né, na autopolinização. Então, eu tenho seres que são polinizadores, que vão pousar de uma florzinha, depois pousam em outra, depois pousam em outra, depois voltam para a primeira, aí voltam para a segunda. Então, eu tenho a autopolinização entre esses seres, aumentando variabilidade genética na reprodução, tá? Então, um maior grau ali que a gente tem, né, de adaptações tão presentes, de fato, nas angiospermas. 2.
O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, a técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido, contendo solução nutritiva. As raízes estão no meio líquido, cara. Se as raízes estão no meio líquido, ela não está em contato com o solo. Raciocina comigo. Qual que é a importância das raízes? Absorver o quê? Água e sais minerais. A água já tem. Então, o que eu preciso fornecer para essa planta? Sais minerais, agora que o solo não está presente. E aí você vai perguntar, ó, para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada dessa técnica deve conter quantidades adequadas de minerais. Resposta, letra C de cachorro. Faz sentido para vocês? Sim. 3. Nas angiospermas, angiospermas, sementes com fruto, né? Desenvolvimento de flores, autopolinização, bacana. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização. 2 corpúsculos vão ser fecundados, e aí eu vou ter uma formação de uma estrutura que é triploide, um tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido galera, falou de tecido triploide em angiosperma, tu vai lembrar de uma estrutura chamada de endosperma secundário. Já ouviram falar disso? Endosperma primário está presente nas gimnospermas, secundário nas angiospermas, tá? E esse endosperma está relacionado à nutrição, é uma reserva de nutrientes. Por isso a resposta da 3 é a letra B de bolinha. Tranquilo? De boas? Sim. Ou não? Sim? Lembra disso? Professor, eu não entendi botânica, eu sou tão burrinha. Calma. Só guarda essa informação, tá bom? Só guarda essa informação de que o endosperma é uma estrutura triploide formada a partir, né, da junção de duas estruturas femininas, de 2 estruturas de ovócito feminino, né, com o masculino. Então, N mais N mais N, 2 femininas mais o masculino, 3N, forma uma estrutura triploide, que é 3N, como a gente conversou. E isso é importante para quê? É importante para a formação do endosperma, né? Está relacionado à reserva de nutrientes, tá bom? Então, esse é o endosperma primário. Endosperma secundário, tá? É como se fosse um vitelo, né? É como se fosse um vitelo, tá? É como se fosse, exatamente, uma substância nutritiva. Bacana, Ana, bacana. Ana Caroline, que me perguntou, fez sentido para ti? Então, né, eu tenho dois corpúsculos, né? Dois núcleos polares, que são estruturas femininas, basicamente. E aí vem uma gameta masculina. Então, ó, 2 femininos, N, e o masculino, N. N mais N mais N, 3N. Aí é triploide, tá? Aí tá relacionado à nutrição. Lembra que no caso aqui das angiospermas, a gente chama de endosperma secundário, tá? Bora lá. Fazer a 5. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão de presença de estruturas reprodutivas, tá? Então, a presença de plantas fanerógamas, né, refere-se ali à presença de plantas que apresentam a produção de sementes, tá? Produzem-se através de sementes. Bora lá. Os insetos contribuem para a manutenção e aumento da variabilidade genética ao transportarem diretamente ao órgão reprodutivo de uma flor uma importante estrutura desse grupo vegetal. Qual é a função dos insetos? Os insetos nessa reprodução entram como seres polinizadores. Então, eles vão levar o pólen. Beleza? Qual a estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento referido nesse processo vegetal? Então, de novo, o pólen é levado por esses insetos que são polinizadores. Logo, é o grão de pólen
que favorece a fecundação cruzada, tá? Fecundação cruzada, porque esse inseto vai parar aqui, ó. Imagina que aqui é uma florzinha, aqui é outra, ó. Aí vem meu insetinho. Cadê meu insetinho? Ó, imagina, um porco voador, né? Ele vai, pegou o pólen aqui, ó, jogou nessa. Aí pegou o pólen dessa, ó, agora vai voltar, ó. Pá, jogou nessa aqui, ó. Tá bom? Polinização cruzada, portanto. Beleza? Resposta da 5, portanto, letra D de Deus. Show? Vou fazer a 6 e aí a gente vai encerrar. Tá bom, bora lá. 6 fala assim pra gente, ó. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. Olha, eu tirei aquela foto e esqueci de salvar. Peraí. A goiabeira, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. Então, eu tenho um total de 22 cromossomos e esse é o padrão normal dessa espécie. Aí ele fala assim, ó. A organização celular do gametófito feminino, saco embrionário das flores e angiospermas, é complexo, sendo formado por um conjunto de 8 células, que após a fecundação originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides. Galera, o que é célula somática? Sômatos é corpo. Então, células somáticas são as células que formam o indivíduo. São células não reprodutivas. São células formadoras, no geral, dos principais tecidos. Essas células mantêm um padrão o quê? Nesse caso aqui que ele falou do texto pra gente. As células somáticas são o quê, doutores? Diploides. Então ele está falando para mim que o normal, o padrão normal para a gente nessa planta é 2N igual a quanto? Ele não falou que a planta tem 22 cromossomos? Então o padrão normal é o padrão diploide. 2N igual a 22. As gaméticas são haploides. Bora lá? Se 2N é igual a 22, né? Então aqui, células diploides têm 22 cromossomos. As haploides terão quanto? Se 2N é 22, N é igual a 11. E o tecido de reserva da semente, lembra o tecido de reserva, ou endosperma, é triploide. Se N é igual a 11, 3N é igual a 33. Durante o ciclo de vida da goiabeira, podemos encontrar, respectivamente, na oosfera, que tem célula somática, quantos cromossomos? 22. No zigoto, 11. Peraí. Opa, desculpa. Na oosfera, que é a estrutura de reprodução. Corrija aí para mim. Oosfera, estrutura de reprodução, perdão. Estrutura de reprodução haploide. Vou ter quantos cromossomos? 11, tá bom? Zigoto. Zigoto veio da junção dos gametas. N mais N. Vai dar, então, 22, né? Que dá 2N. 22. E no tecido do endosperma, que é o tecido de nutrição, de reserva, né? Teria ali triploide. Triploide é 3N, 33. Resposta da 6, letra B de Bartolomeu. Dúvidas? Tem sentido? Pessoal, deixa eu encerrar aqui a minha transmissão. Queria agradecer a vocês. Hoje estarei viajando. Estou até atrasado, porque eu não me arrumei. Não arrumei mala, não arrumei nada ainda. Mas eu não podia deixar de fazer essa aula. O quase realmente não conseguia fazer, porque eu pensei, né, em arrumar as coisas primeiro. Mas eu acho que esse momento daqui da gente juntos é um dos momentos mais importantes para mim, na minha vida, de fato. E eu espero que seja um momento importante para vocês, que pelo menos aqui dessa aula a gente consiga tirar algumas questõezinhas, que vocês se sintam mais seguros para ir para a prova. A gente estudou bastante durante esse ano, estudou mesmo. Já passou a prova da UEA. Essa, para muitos, é a última prova. Então, eu queria que vocês se sentissem seguros, porque tem aluno ali que é carimbado, pô. Tem aluno aqui que é carimbado. Eu sei que estudou, eu sei que se dedicou. E quando a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, a gente consegue. Gente, não existe esforço sem recompensa. Não existe isso. Não existe tu falar assim, pô, eu me esforcei muito e não consegui nada. Cara, tu já conseguiu, pô. Tu já é muito melhor do que tu vieste pra cá. Tá? Então, vocês já são incríveis. Só de vocês terem iniciado essa trajetória. Falta vocês finalizarem essa trajetória. E finalizar essa trajetória é uma vida inteira. Porque isso aqui é só o começo. Finalizar a trajetória é tu estar feliz, é tu montar a tua família, é tu seguir sozinho, é tu seguir a forma que tu quiser de vida que tu quiser.
tá bom? Apoiando quem vocês amam, estando perto de quem vocês amam e tendo qualidade de vida. Então isso aqui é só um começo, é só uma etapa. Só um começo. Vocês vão chegar na faculdade, não duvido nem um pouco disso. Vocês vão ser ótimos médicos, ótimos engenheiros, ótimos odontólogos, o que for que vocês sejam. E assim, em especial para o pessoal de médico, se vocês querem ser médicos, sejam médicos, gente. Estudem para isso, tá bom? Quem vai viver a vida de vocês são vocês. E eu quero que vocês vivam uma vida linda, feliz. E que em algum momento, quando a gente se encontrar, vocês tenham, né, ali muitas coisas boas para me contar e falar assim, professor, eu lembro da sua aula, lá na quarta-feira estava rolando o jogo do Flamengo, do Palmeiras. Eu sei que o senhor queria estar assistindo, sei que o senhor estava atrasado, mas aí daquela prova da ENEM a gente tirou pelo menos 2, 3 questões que eu acho que mudaram a minha vida. O professor, pô, foi quando eu comecei a estudar de verdade, foi quando eu comecei a dar valor para a biologia. Então não sei de que forma eu posso mudar a vida de vocês, mas eu espero que de alguma forma eu tenha impactado, pelo menos para colocar no trilho, tá bom? Eu sei que eu não sou o melhor professor de biologia, eu acho que eu sou um dos melhores, mas eu sei que eu não sou o melhor. Mas assim, o máximo que eu posso me dedicar para vocês eu me dedico, e eu fico muito feliz, não espero nada em troca, tanto que essas monitorias essa semana foram gratuitas, e meu único desejo mesmo é que vocês tenham felicidade e que sintam orgulho de vocês mesmos, porque eu já sinto muito orgulho de vocês, tá? Então, boa prova nesse domingo, fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, fico muito feliz das nossas monitorias, de estar 20 alunos, gente, 20 alunos online parece pouco, né? Mas eu não divulgo, pô. Literalmente não divulgo as minhas aulas, né? Não divulgo minha salinha, não divulgo nada. Então eu sei que quem está aqui é realmente quem me conheceu e quem, né, ouviu meu nome por aí, pelo menos. E é isso, beleza? Abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite. A gente encerra a nossa transmissão de hoje. Meu